meu caro público, estamos novamente aqui com o nosso programa Direito e Justiça. Sempre uma alegria estar nos lares de vocês, levando esta informação jurídica que nós sempre fazemos questão de trazer aqui. Estas grandes informações que vão te atualizar para que você possa exercer cada vez mais e melhor os seus direitos. Hoje, como não poderia ser diferente, nós estamos aqui com um grande convidado, um advogado que, ainda que muito novo, já traz uma bagagem grande, já traz uma bagagem de respeito, porque foi uma pessoa sempre muito dedicada na sua graduação, sempre muito voltado ao atendimento de demandas que se voltassem justamente a essa necessidade que você aí de casa tem, que é o direito do consumidor. E nada mais oportuno aqui falar em direito do consumidor, porque nós estamos no mês do consumidor. Por isso, nós trouxemos aqui justamente este importante convidado, que é o Matheus José Ferreira. Mas ele vai falar conosco depois dos nossos comerciais. Vejam que nós teremos também o nosso queridíssimo Ney Daniel, que nos atualiza semanalmente em relação a todas as legislações, jurisprudência, todo aquele impacto que temos aí na nossa semana que reflete no nosso dia a dia. E como vocês também sabem, nós traremos aqui a coluna Economia com o Matheus Tal, que também tem por aí objetivo trazer para você aí todos os reflexos, impactos de todas aquelas questões que dizem respeito ao nosso bolso, à economia do país, que reflete invariavelmente naquilo que a gente compra, no nosso poder, enfim, em tudo que nós vamos fazer ali no nosso dia a dia, no pagamento das nossas contas, na compra do supermercado. Então você precisa ficar antenado cada vez mais aqui no nosso Direito e Justiça, que preza muito por você que está aí. Então, antes de nós começarmos, eu vou chamar os nossos comerciais. Te vejo logo. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, como eu havia prometido a você, meu caro amigo telespectador, nós estamos hoje aqui então com o nosso entrevistado especial, que é o Matheus José Ferreira, advogado que especificamente hoje aqui para nós vai falar sobre o direito do consumidor. Matheus, seja muito bem-vindo ao Direito e Justiça. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar vocês que estão nos acompanhando, agradecer pelo convite de estar aqui. Foi uma honra, fiquei muito feliz quando recebi essa oportunidade. Como comentado, estamos no mês do consumidor, é o dia que foi celebrado em 15 de março. Faz 2 semaninhas, mas a gente celebra o mês e é muito importante falar sobre direito do consumidor, porque direito do consumidor eu gosto de dizer que é que nem matemática. Você pode não gostar, mas está presente na nossa vida. Então, é muito importante saber os nossos direitos. Se nós estivermos ali frente a uma violação, saber como proceder para que o consumidor, que é a parte mais hipossuficiente, a parte mais frágil da relação do consumo, não saia excessivamente prejudicado. Exatamente, né, Matheus? E por isso que eu entendi por bem trazê-lo aqui, porque a gente sabe, né, que você está aí cada vez mais se aprofundando na atividade jurídica, né? Você hoje faz, inclusive, uma pós-graduação, né, voltada à área civil, que acaba contemplando também relações de consumo, área, né, do consumidor. Então isso para nós é muito significativo, justamente por essa questão, né? Porque o consumidor, ele é hipossuficiente pela sua natureza. Então, quando a gente fala de hipossuficiência, a gente fala da questão técnica, jurídica. Então, o consumidor, ele muitas vezes é tolhido dos seus direitos, inclusive do exercício de direitos, pelo desconhecimento, né? Nós temos um Código de Defesa do Consumidor lá de 1991, certo?
e esse código acaba tutelando esses interesses, esses direitos, né? Por isso que cada vez mais a gente tem que trazer, tem que fazer a sociedade ser impactada pela boa notícia, pela notícia séria de transparência, né? E com qualidade aqui, que a gente sempre prima por isso. Então, por isso que eu agradeço muito pela sua vinda, tá, Matheus? Então, te apresentando já, você é graduado em Direito pelo Centro Universitário Curitiba, né? Sempre falo, somos egressos aqui da mesma casa, né? Filhos da mesma instituição, né? Unicuritiba, antiga Faculdade de Direito de Curitiba, né? Que eu tive a honra de ser egressa também e de ser aluna. E hoje também, né, o Matheus aqui, com certeza também trouxe ali grandes inspirações, né, dos seus mestres, né, naqueles momentos lá de bancos de faculdade, né, que não são fáceis, né, mas que nos trazem muita coisa boa, sim, né, Matheus? Especialmente da época que era presencial, né? Mudou muito, né? Mudou muito, do presencial para online, realmente é um baque muito grande. Eu fico até triste porque não teve professores que eu pude conhecer pessoalmente. Olha! Então, você vê como que a questão, a gente convive sempre com o professor ali, e do nada o sujeito te dá uma aula, uma matéria, 6 meses, você nunca viu a pessoa na vida. Então é uma outra realidade, né? E Direito do Consumidor foi uma matéria que eu tive online. Não pude, infelizmente, conhecer pessoalmente minha professora, mas foi uma boa mestra, uma inspiração também para que eu pudesse estar aqui gravando esse programa. Não, perfeito. E isso é fundamental para a gente, né? Quando a gente tem boas inspirações nos bancos acadêmicos, a gente acaba se motivando a seguir, né? Tem tendências, né? Eu sempre me inspirei em muitos professores e até hoje tenho a grata satisfação de tê-los, na sua grande maioria, como bons e queridos amigos. E isso é muito importante para a gente, porque a gente constrói, né? São construções da vida, né? E elas acabam, essas pessoas, fazendo parte daquilo que nós somos. Então, a gente sempre tem muita gratidão, eu especificamente, a muitas pessoas, porque a gente sempre leva um pouquinho de cada uma delas conosco, né, Matheus? Que bom, fico feliz. Bom, mais uma vez te agradeço. Mas então, vamos àquilo que muito interessa ao nosso público, né, o caro telespectador. Matheus, tem inúmeros assuntos aqui do direito do consumidor que a gente poderia falar, né? Inclusive aqui nós teremos até em homenagem ao consumidor nesse mês, teremos também outras pessoas que virão aqui dar entrevista, né? E de você especificamente, eu gostaria de saber, até assim, sei que você trabalha muito com isso, tem uma afinidade muito grande, para que você fale para o nosso público, que sempre se depara com estas questões. Eu queria muito que você falasse sobre a garantia, a tal da garantia do produto, né? Quando o consumidor compra aquele produto, de repente, mas e aí? E o produto estragou, o que aconteceu? Né? Quais são as formas? Ele está efetivamente garantido por isso que ele contratou? Né? Então, a garantia é um tema muito peculiar, bastante importante, porque é uma proteção para o consumidor. A garantia é uma proteção de evitar que o consumidor tenha aquele transtorno de comprar um produto e ficar à mercê da sorte. Será que ele vai funcionar? Será que não? Por quanto tempo? Será que vale o investimento de eu empenhar meu dinheiro naquilo e não ter nada que possibilite que eu troque, que eu tenha meu dinheiro de volta em caso de alguma falha, que não seja culpa do consumidor. Então a garantia serve para isso. A garantia é essa proteção que o Código de Defesa do Consumidor dá ao consumidor de poder exercer ali o seu direito de utilizar o bem, o serviço de forma plena, sem precisar se preocupar se amanhã ou semana que vem vai estragar. Dá para usar tranquilamente. Essa seria a ideia da garantia. É básico, né? Não tem o que básico questionar. Mas e aquela tal da garantia estendida, que é aquilo que muito nos preocupa e causa sempre aquele frisson. Mas será que eu tenho que contratar essa garantia estendida? É obrigatória? Não é? Eu vou realmente precisar utilizar? Como é que funciona isso, Matheus?
A garantia estendida é uma garantia que o consumidor compra, né? Então, o fornecedor ele oferece essa garantia estendida, oferece ali o tempo e o valor, e o consumidor, por prudência, decide se vai comprar ou não, né? Eu já enfrentei uma situação assim, eu comprei um computador, mas já faz tempo, foi em 2020, foi bem na época da pandemia. Precisava comprar um computador para fazer meu TCC. Eu tinha um computador e já estava começando a dar muito problema, já perdi umas 5 páginas do meu TCC, daí eu fiquei meio chateado, eu falei, não, vou comprar um computador novo para eu não ter problema. Comprei e me deparei com isso, né? Eu achei muito interessante, né? Então, o aparelho ele vem com aquela garantia, né? 1 ano de garantia, né? 12 meses. Mas por mais R$100, mais R$200, você ganha 24 meses de garantia, só vai comprar 24. Então você não é obrigado a comprar essa garantia, é algo que vai da prudência do consumidor. Então, se é um produto assim, que tem um risco de estragar, ou dependendo do uso, enfim, vai da prudência do consumidor ver se é viável ou não essa compra, mas ela não é obrigatória, ela não pode ser imposta ao consumidor, essa garantia estendida. Então é uma oferta que o fornecedor dá para o consumidor, aumenta o prazo da garantia e cobra por isso. Então não é obrigado, como você perguntou, mas, como eu disse, vai da prudência do consumidor ou não, né? Então, se o consumidor entender necessário, que precisa, que é prudente, porque sempre é bom ter um prazo maior de garantia, senão não vamos discutir. Agora, se vale a pena pagar por isso, aí vai da prudência do consumidor querer fazer isso ou não, mas ele não é obrigado, ele tem essa escolha. Mas algo que eu acho bem importante até da gente discutir nesse ponto é porque, assim, até uma questão pessoal minha, né? Eu já comprei, acho que uns 3 carregadores de celular, sabe? Sempre o mesmo. Aí o terceiro que eu comprei, resolvi comprar com garantia, né? Porque daí tinha, compra ali a garantia. Só que daí quando eu fui olhar, depois de já ter pago 1 ou 2 parcelas, eu me deparei com o fato de que aquela garantia ela só se daria em relação a, por exemplo, uma falha, né? Uma falha muito específica elétrica, por exemplo. Só que, pelo que eu entendi, o meu acessório ali, o meu carregador, ele não iria ser abarcado por aquela garantia. Então eu já automaticamente cancelei o pagamento. O pagamento ele debitava automaticamente 1 vez por mês no meu cartão de crédito. Essas garantias, como que funciona? Até para o nosso público eventualmente entender, né? Essa sistemática de garantias, assim, você tem uma ideia se ela não abusa até do direito? Porque assim, se eu tenho a impressão na hora de contratar que ela vai servir para que eu possa utilizá-la no momento de necessidade, e quando eu tenho essa necessidade real, eu não consigo utilizar, você entende que isso é válido, isso está afrontando, ou como é que funciona? Porque eu acho importante, né, que o nosso público saiba. E assim como eu passei, imagino que outras pessoas também devam passar por isso. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, no teu escritório, como é que funciona. Essa situação se fala quando a garantia ela só tem uma cobertura sobre determinado defeito Isso. em cima do... Só que na hora de contratar, não aparecia isso. Não, elas dão a garantia pelo produto. E é uma garantia que você paga. Então, na hora que você está comprando, né? Contrata a garantia. Aí você contrata a garantia. Só que daí na hora de você acionar a garantia simplesmente não funciona para aquilo que você precisa lá. Ela está lá numa cláusula, acho que muito profundamente miúda, né? Então, letrinha de bula. Que daí você afronta, inclusive, lá que você tem que ter lá pelo menos uma fonte, né? Que é específica, que fala, que, né? Você tem que estar ali. Então, não sei. Eu, particularmente, não sei se você já viu, se deparou, se algum cliente seu já chegou com alguma problemática nesse sentido. Eu passei por um problema assim, faz muito tempo, 2016. Eu, infelizmente, não exerci meu direito porque
Eu estava no ensino médio, não conhecia nada de consumidor. Mas eu já passei por uma situação assim, pedi para consertar meu celular. O celular estava com problema de bateria. Colocava na tomada e não carregava. E mandei para uma loja de assistência técnica especializada. Eles efetuaram a troca da bateria do meu celular. Falaram que era a troca da bateria. A bateria que deu problema, né? Por isso que meu celular não funcionava. Ok. A troca da bateria, vocês falaram que o problema da bateria, efetuaram a troca, mas continua não funcionando. E a resposta que eu recebi é: a nossa garantia não abarca isso porque o problema é em relação ao celular, uma pecinha específica, e não a bateria, que é o serviço que a gente pegou e prestou a você. Não sei se é esse o caso que você perguntou. Seria basicamente. Ou seja, o meu celular apresentou um problema. Eu levei na loja e falei: eu quero que você usou algum problema no celular. Não perguntei se era bateria, se era fio, se era tela. Usou algum problema, né? Consertem. Devolvi, meu celular voltou para mim. Infelizmente, teve problema, voltou lá e disse: não, é uma outra peça, e a gente só cobra a bateria. Nesses casos, é uma prática abusiva. Na verdade, não, o fornecedor do serviço, nesse meu caso, né, de reparo, ele responde por esse conserto, né, não só por causa da bateria específica, ou seja, a bateria teve um problema. Óbvio, o fornecedor vai lá e tem que dar um jeito de consertar, com uma outra bateria ou devolver meu dinheiro. Mas quando eu levei para uma autorizada, que eles analisaram ali, o celular, na verdade, deu um problema por causa da bateria, que a bateria não é original, e daí causou um panelinho, um fiozinho aqui. Ou seja, nesse caso não tem como o fornecedor se eximir da responsabilidade. Sim. Entende? Exatamente. Então, acontece muito isso, porque é justamente a forma de falar: olha, eu conheço os problemas do meu produto e eu quero que você compre essa garantia, mas não pode ser por causa daquele problema. Veja, já tem uma má fé ali, né? Você não... Ou seja, você conhece o vício, conhece eventualmente o problema que pode ter, mas você se exime especialmente daquele problema. Ou seja, é uma prática abusiva, né? Não tem nem o que falar, né? Exatamente. Eu, infelizmente, passei por esse transtorno. Eu estava com 16 anos na época, né? Então, faz muito... mas foi tão trágico que eu lembro. Mas... É algo que você leva para a tua vida profissional. Exatamente. Né? Por isso que você se apegou no direito do consumidor. Eu sofri muita injustiça quando eu era criança. Né? Eu falei, não, por isso que eu fiz direito. Eu falei, não, vou começar a estudar mais. Corrigir isso aí, né? Não, agora que a gente... É por isso que eu falo assim, informação é tudo. Né? O Código de Defesa do Consumidor já tem quase 35 anos, 30 anos por aí. E tem gente que não conhece. Né? Então, apesar de ter uma longa vigência aí, é sempre bom a gente falar. Às vezes pode parecer que é repetitivo, mas é importante a gente discutir sempre fala esse sobre isso, sim. né? Gente, mas vejam só, o Matheus ainda continua com a gente, mas vamos para o nosso intervalo, porque agora, na verdade, eu vou chamar, inclusive, o Ney Daniel. Ney, conta para nós o que você tem nessa semana para o nosso público. Companhia aérea indenizará passageiras idosas por falta de assistência após atraso em voo. A decisão é do juiz de direito da 18ª Vara Civil de São Paulo. Deste modo, o magistrado destacou que a existência a responsabilidade por parte da empresa em dar assistência aos viajantes em caso de atrasos em voo. Como já comentado em programas anteriores, o destaque: ao ocorrer atrasos em voo, o passageiro tem o dever de buscar os seus direitos pela prestação de serviços da companhia aérea. Mas, retornando ao caso, as passageiras visitavam seus parentes e familiares em Detroit, nos Estados Unidos. E o voo de volta atrasou por mais de 4 horas. As senhoras alegaram que o voo atrasou sem aviso prévio, ocorrendo a impossibilidade de comunicação, pois não têm conhecimento com a língua inglesa e por serem idosas. Entretanto, antes do embarque, eram os seus familiares que as auxiliavam com a língua estrangeira no embarque. Narraram que, diante disso, por volta das 20 horas e 30 minutos, a filha de uma das autoras
contataram a companhia aérea por ligação. Esta recebeu a informação de que o avião não havia decolado por problemas técnicos. Por conta disso, as passageiras perderam a conexão que tinham em Montreal. Deste modo, após brigas e confusões pelo conflito causado pelo atraso, os familiares obtiveram êxito em reagendar o voo para a tarde do dia seguinte. Embora, ao chegarem no aeroporto, as passageiras receberam a informação de que tal voo estava atrasado, saindo apenas à noite, o que ocasionou novamente a perda de conexão com o Brasil. Todavia, ao chegar em Montreal, ao conseguirem contato com a companhia, as vítimas foram encaixadas no voo do dia seguinte. Em decorrência disso, as senhoras passageiras, em virtude do carecido voucher de $20 fornecido pela empresa, tiveram que pagar um hotel do próprio bolso, visto a ajuda oferecida por uma desconhecida que estava no mesmo voo. Contudo, verificou-se um atraso em mais de 36 horas. No caso em apreço, a companhia aérea alega que assumiu o ônus de sua atividade ao prestar a devida assistência, promovendo a reacomodação em novo voo, além de assistência financeira. A empresa destacou que o atraso do voo de Detroit em Montreal ocorreram pelas más condições climáticas. Logo, o magistrado, ao analisar o caso, observou que as justificativas da empresa pelo atraso, condições meteorológicas e problemas operacionais, não excluem a responsabilidade civil da empresa pelo fundamento nos artigos 730 e 733 do Código Civil de 2002. E por assim serem pessoas idosas, têm o direito a tratamento prioritário. Por fim, o magistrado concluiu que houve falha de serviço e violou direitos personalíssimos e assim julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais das passageiras. Olá, querido telespectador, voltamos então agora com o nosso segundo bloco do Direito e Justiça para falar, ainda continuar, na verdade, a nossa conversa aqui com o Matheus, Dr. Matheus, que está trazendo aspectos do direito do consumidor. E agora, Matheus, vamos falar de um assunto que com certeza o nosso público tem muito interesse, que é o direito ao arrependimento. Aquela compra que você faz, né, que depois você chega em casa, mas não era bem isso. Ou que você compra através de um site, que hoje a gente tem inúmeros sites por aí, né? Você olha o produto e fala, nossa, que bacana, atende meus interesses. Daqui a pouco chega, como diz o velho bom ditado, comprou gato por lebre, né? Como que funciona, Matheus, quando eu me arrependo de ter comprado esse produto? Posso devolver? Não posso? Tem prazo para isso? Fala para o nosso público saber como que ele pode agir diante de uma situação como essa. Então, o direito ao arrependimento é um tema que tem que ser muito bem explicado, porque as pessoas pensam que ele se aplica em todo o caso. E não é verdade, são casos específicos, né? Está previsto no Código de Defesa do Consumidor e estabelece um prazo de 7 dias a partir do recebimento do produto ou da assinatura do contrato para um serviço, enfim. Ou seja, aquele momento que você recebe o bem ou que você firma um contrato, a partir daí começa um prazo de 7 dias corridos, né? Então, se tem feriado, domingo ou sábado, está contando o prazo. E você pode se arrepender, né? Não precisa ter justificativa, não precisa ter um porquê, não. Simplesmente pode ir lá e devolver, né? É um direito assim bem interessante que o consumidor tem e necessário, né? Porque especialmente quando a gente fala em compras pela internet, né? Então a gente vai comprar alguma coisa, precisa de algum eletrodoméstico, algum produto, enfim. E não dá para você ter uma noção específica do que você está comprando pela tela do computador ou pela telinha do celular, né? Às vezes você quer comprar um produto desse tamanho e você vê na telinha desse tamanho. Mas você não tem aquela noção espacial, eventualmente, daquilo que você está comprando. Então, o direito ao arrependimento serve justamente para o quê?
você poder comprar, poder haver uma relação de consumo aí. E chegando o produto, você vendo que não era bem aquilo que você queria, você poder pegar e trocar. Então, assim, não precisa ter um defeito, não precisa ter uma quebra, não precisa ter um vício, não. Você simplesmente pode devolver porque simplesmente não gostou. Né? Vai que você quis um vermelho e não é tão vermelho quanto você pensou, pode devolver. Né? Mas, claro, respeitado esse prazo aí dos 7 dias. Perfeito, perfeito. É isso que o nosso público precisa saber, porque muitas vezes, né, podem falar, não, mas você não tem direito, já está com o produto, já usou o produto. Então, independentemente de ter utilizado ou não ter utilizado, ele pode se arrepender dentro desse prazo, é isso? Pode, desde que devolva nas mesmas condições. Né? Então, chegou ali o item, chegou o produto, né? Você abre ali, vê como que ele está e vê, olha, não é bem aquilo, né? Não gostei. Isso também aconteceu comigo. Vocês podem ver que eu sou uma fábrica de exemplos. A minha mãe pediu para eu comprar um aspirador de pó. Nós tínhamos um aspirador de pó grande, né? E deu um problema. Já era bem antigo, não estava na garantia, já estava perdido aquele aspirador. E fui comprar um outro. E eu achei um aspirador, assim, pela foto, bonito, né? Grande. Atendia as expectativas. E estava barato pelo preço. Né? Falei, esse, e a marca boa também. Né? Então, é esse mesmo. Eu peguei e comprei. E quando eu cheguei a encomenda era uma caixinha. Aí eu falei, o que será? Eu falei, o que foi que eu comprei, né? Que veio uma caixinha. Eu fui ver, era o aspirador. E o aspirador, de fato, ele era pequenininho. Portátil. Sabe? Portátil, né? Era pra ser aqueles aspiradores de pó mesmo, né? Não é aqueles, né, de cabo, não. E assim, eu poderia exercer meu direito de arrependimento. Né? Eu falei, não, vou testar aqui e ver como que é. Gostei, né? Essa é a prova que tamanho não é documento. O aspirador funcionava muito bem, está até hoje funcionando, já está, eu acho, uns 6 anos, está ok. Mas ele serve, esse direito de arrependimento serve justamente para isso. Né? Eu vi ali na foto, olha, eu acho que é grande, eu acho que é assim, né? Chegou ali pra mim, né? Não era aquilo que eu pedi, não era aquilo que eu pensei. Né? Então eu poderia exercer esse direito de arrependimento. Uma outra questão também peculiar, aconteceu semana passada, eu vejo que aqui tem muitos candelabros, né? E eu atuo muito na paróquia, né? Que tem perto da minha casa. E lá eu dei uma sugestão para o pároco de comprar aquelas velas de fluido, lamparina, né? Mas assim que imita a vela falsa, né? Porque tem questão de cera, fica aquele estoquinho de vela, né? Sim. Daí eu falei, não, vamos comprar essas lamparinas, né? Fazer essa vela falsa, né? Pra ficar bonito, não diminuir o tamanho, não tem esse desperdício. E eu fui lá e medi o bocal da vela, 2,5 cm. Eu entrei num site, né, pra ver, né, onde vendia, e tinha um site que vendia velhinho também por 2,5 cm de diâmetro. Aí que tá o problema. Se eu comprar, será que ele vai bater, vai ficar justo, ou será que ele vai encaixar no bocal? Porque os dois são 2,5 cm. Mas é para 2,5 cm ou é de 2,5 cm? Aí você se força a fazer a compra para saber se aquele produto vai se adequar. Ou seja, ou ele ia ficar extremamente perfeito, ou por 0,00001 centímetro não ia entrar no bocal. Daí não ia dar certo. Detalhe, o produto vem de Belo Horizonte. Né? Então, assim, não é algo que eu posso ir na lojinha ali e comprar daqui. Né? Então, me forcei a comprar o produto. Deu certo. Deu certo. Era para 2,5 cm, deu certo. Né? A gente até foi fazer mais compras, né? A gente só comprou um par para fazer um teste. Mas deu certo. Mas serve para isso, são situações assim, situações que eu não tenho, por mais que eu tenha as informações discriminado ali a 2,5 cm, mas veja essa minha situação, não tem como saber se é para ou se é de, eu até pedi foto, conversei com o fornecedor, mas não fica esclarecido, tem que levar o castiçalzinho lá, tem que colocar, tem que testar, tem que ver como que fica. Né? Então o direito do arrependimento serve para isso, né? Então você tá naquela situação e assim, a ordem é justamente que você
participe de uma relação de consumo. Então, dá essa possibilidade para que aconteça ali uma relação jurídica, uma relação consumerista ali, e se não der certo, simplesmente devolve o produto. Né? Então, até favorece o comércio, a economia. Então, acho que eu também entendo que esse é o espírito do Código de Defesa do Consumidor ao estipular esse direito ao arrependimento. Bacana, Vê, né? A gente tem inúmeros exemplos na nossa prática, no nosso cotidiano, que nos dizem, né, onde está aquele dispositivo legal, onde ele pode ser aplicado. Aqui o Matheus traz os exemplos do nosso dia a dia, o exemplo que você vive aí na sua casa, né? De repente comprar um eletrodoméstico e vejam, o direito ao arrependimento não se confunde com o defeito do serviço, que daí ou do produto. Aí você tem dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor a disposição correta, né, Matheus? Que é você procurar lá o prazo, inclusive dentro dos prazos, né, que você tem para poder exercer, né, 90 dias, né, dependendo ali que você vai poder, ou até dependendo do caso, né, tem os 5 anos lá também de garantia, né? Então, que você pode exercer ali os seus direitos, claro, sempre aí também procurando um advogado que seja especialista no assunto, para que você consiga estar amparado, sabendo exatamente como proceder diante do seu caso concreto. Mas vejam, nós não terminamos aqui. Agora é a hora de eu chamar o Matheus Tal para tratar da nossa economia. Matheus, o que nós temos para o nosso telespectador hoje? Conta para nós. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nosso coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar a respeito do anúncio recentemente realizado pela gigante varejista chinesa Shein de um novo investimento na ordem de 750 milhões de reais para os próximos 3 anos na economia brasileira, voltando-se ao setor têxtil brasileiro especificamente, contemplando nesse prisma a expectativa de geração de aproximadamente 100 mil empregos, tanto diretos quanto indiretos, vinculando-se desse modo a parcerias com aproximadamente 2 mil fabricantes do setor têxtil brasileiro. Tal medida se dá justamente após o anúncio, diversos anúncios realizados pelo governo federal a respeito do fim da isenção tributária sobre encomendas internacionais, visando a taxação das importações das gigantes varejistas asiáticas, tais como AliExpress, Shopee e a própria Shein. De acordo com a Receita Federal, tais plataformas de comércio digital acabam burlando o sistema para se beneficiar da isenção, e com isso a Receita acaba implicando com graves problemas do ponto de vista da arrecadação. E o Ministério da Fazenda também acaba afirmando que há um sério risco à competitividade das empresas nacionais em função desse subsídio que é fornecido às gigantes varejistas asiáticas. Com a grande impopularidade da medida, o governo federal acabou voltando atrás. Uma questão que merece ser colocada logo de imediato a respeito dessa questão diz respeito justamente à questão da similaridade nacional das mercadorias que estão sendo importadas, isto é, cuja importação acaba sendo restringida a partir dessas medidas. Na medida em que um princípio elementar das políticas protecionistas diz justamente respeito ao grau de similaridade das mercadorias cujas importações vêm sendo restringidas, isto é, se elas possuem de fato competitividade no interior da economia nacional. Isto é, se há de fato um setor que vem sendo prejudicado em função dessa competitividade estrangeira que está sendo induzida através desse processo. Ou seja, uma análise mais rigorosa deve necessariamente levar em consideração se há de fato demanda que vem sendo puxada dos setores domésticos para as importações através dessas plataformas. E falando mais especificamente da medida de investimento do Shein, ela segue especificamente tendências muito pujantes da economia mundial ao longo das últimas décadas, de deslocalização produtiva e de terceirização da produção, que podem ser referenciadas também, respectivamente, como offshoring e outsourcing. E esses fenômenos acabam acompanhando, em certa medida, uma tendência de repartição das atividades produtivas na economia mundial, em que a força de trabalho e a tributação acabam constituindo importantes elementos desse processo. Neste bojo, por exemplo,
as atividades mais intensivas em trabalho e menos intensivas em conhecimento e capital acabam sendo relegadas às economias subdesenvolvidas, ao passo que as economias mais avançadas continuam se especializando mais e mais nas atividades mais intensivas em capital e em conhecimento. Sendo assim, as atividades mais produtivas, ou melhor, menos produtivas e mais intensivas em trabalho, acabam sendo relegadas às economias subdesenvolvidas, onde a força de trabalho é mais barata. E uma reflexão que nós podemos tirar disso tudo é que muito se tem debatido, muito se tem se utilizado uma narrativa segundo a qual uma medida de término da isenção tributária que encarece produtos que estão sendo cada vez mais acessados pela população brasileira, através do repasse, que vão ser encarecidos através do repasse ao consumidor, das empresas diretamente ao consumidor, que tal fato não constituiria uma medida de desenvolvimento na medida em que ela favorece gigantes países asiáticos em detrimento da concorrência nacional, isto é, da produção nacional. Mas fato é que estimular a entrada dessas empresas que estão procurando por força de trabalho mais barata e estimulando a produção em atividades de menor complexidade tecnológica, menor complexidade econômica, também não está nem perto de constituir uma medida, uma política de desenvolvimento. Com essa reflexão, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter te passado e transmitido informações relevantes sobre economia, e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Bom, meu querido telespectador, nós voltamos aqui depois das explicações aí do Matheus sobre a economia e voltamos também, claro, com aquele nosso diálogo que trazia o direito ao arrependimento, mas ainda vale a pena continuar um pouco nesse assunto para que possamos entender exatamente como agir diante de situações que tragam defeitos e vícios, seja no produto ou na prestação de serviços, não é, Matheus? Porque a gente não pode confundir direito ao arrependimento com a possibilidade de ter o nosso direito de reparar um produto, né, que nós temos com defeito, né, com vício, e também daquela prestação de serviço, né, falha, defeituosa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso público também, né, sobre essa questão. Então, como comentado, é muito importante diferenciar a questão do direito ao arrependimento da garantia, né? Ou seja, quando tem um vício, um defeito no produto, no serviço. O direito ao arrependimento, como dito, ele começa a correr a partir do recebimento do bem ou da assinatura de um contrato para prestação de serviço. E é um direito potestativo, traduzindo, é um direito que você pode escolher se quer exercer ou não. Você não é obrigado, você escolhe, né? E como dito, tem 7 dias. Né? Então, dentro de 7 dias, você pode pegar, devolver o item, simplesmente por... Na verdade, não precisa nem justificar. Não precisa justificar, mas vamos supor que você não gostou da cor. Né? Eu falei, eu quis comprar algo vermelho, mas não é tão vermelho quanto eu queria. Posso devolver? Pode. Eu queria algo maior, mas foi menor. Posso devolver? Pode. Eu queria uma velhinha de 2,5 cm, esse aqui... Pode devolver? Pode. Dentro do prazo de 7 dias. Também tem a questão de que a ideia é que sejam vendas não presenciais, ou seja, você comprou pela internet, você comprou por telefone, você comprou por correio, televendas, né? Televendas por telefone também, né? Mas eu acho que é mais comum a gente comprar algo pela internet. Né? Isso. Então você entra naquelas plataformas de venda, né? É aí que se aplica esse direito ao arrependimento, né? Diferente quando você vai até a loja, tem a oportunidade de pegar no item, no produto, ver, testar. Né? Então esse direito ao arrependimento também tem mais essa restrição, né? Para a gente tomar cuidado. Não se pode confundir com a eventualidade do produto ali, ou do serviço apresentar algum defeito depois dos 7 dias. Né? Então veja, no caso você não vai devolver o produto, devolver o item. Na verdade você vai o quê? Pedir a troca dele. Né? Ou uma indenização. Né? Eu paguei X reais por isso, não funciona, então quero meu dinheiro de volta. Você pode combinar isso com o fornecedor.
ou ele vai lá e repara, ou troca, enfim, né? E fica aberto ali o que foi decidido entre o consumidor e o fornecedor. Mas existe essa diferenciação, né? Ou seja, o prazo de 7 dias no direito de arrependimento ele não se confunde com o prazo de 30 dias ou de 90 dias, que é o prazo de garantia legal, né, que o Código de Defesa do Consumidor oferece, né, à pessoa que adquire o produto ou o serviço. Então, veja, passou dos 7 dias, apresentou um vício, você teoricamente não... e se você for atrás dos seus direitos, você não vai estar teoricamente se arrependendo. Você apenas vai estar buscando a reparação do bem mediante uma assistência técnica ou recebendo um outro produto no lugar, no serviço, enfim. Não, perfeito. É isso que o nosso público precisa sempre saber, né? Porque são detalhes que muitas vezes, né, podem passar despercebidos ou podem até ser confundidos, porque, como a gente sempre fala, aqui nós temos muitas disposições legais, seja no Código de Defesa do Consumidor, seja no ordenamento jurídico, de forma geral, né? E esse excesso legislativo, né, de disposições, inclusive em cada legislação, ele pode trazer uma certa confusão. Então, você que está aí precisa conhecer para poder agir, para poder resguardar o seu direito. Então, Matheus, teríamos muitas questões aqui para abordar, né, dentro do direito do consumidor. Mas, como o nosso tempo também é limitado, né, eu tenho que ficar apenas nisso, né, e nosso público, infelizmente, também, né, com certeza gostariam de te ouvir mais, falando mais, mas de qualquer maneira eu vou te agradecer muito aqui, né, nós todos, de forma geral, a produção, né, pela sua vinda, né, o nosso público com certeza também, e vou já renovar o seu convite para que volte, tá, falando de outra temática aqui que seja, né, dessas tão interessante quanto esta, né, e que a gente possa prosseguir nesse assunto que foi super interessante aqui para todas nós. Agradeço muito. Muito obrigado, eu que agradeço, eu fico muito feliz por estar aqui, né? É a primeira vez que eu participo num programa, né, então até às vezes eu fiquei um pouquinho nervoso, né, mas é a primeira vez, mas eu fico muito agradecido, espero que tenha contribuído com o conhecimento jurídico da pessoa que nos assistiu. Imagina, você é fantástico e eu desejo muito, assim, que a sua carreira seja muito promissora, tenha muita sorte, né, que os embates jurídicos sempre te tragam muita, digamos assim, alegria, muito sucesso, satisfação pessoal e profissional, né, e o resto com certeza é consequência de tudo isso, do meu trabalho. Tá Muito bom? obrigado. Imagina. E eu, mais uma vez, me despeço de você, meu querido público, na certeza de que nós podemos trazer um pouco mais de informação para você, de forma séria, de forma transparente, para que você possa cada vez mais saber como agir diante de questões tão importantes que são essas aqui, jurídicas, enfim, que acabam, sem sombra de dúvida, fazendo diferença na sua vida pessoal. Me despeço, agradecendo mais uma vez pela audiência, esperando vê-lo aqui na próxima semana também. Um grande abraço e até lá!